E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu irei dar umas dicas para vocês de como estudar posicionamento. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aí embaixo e você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Também ajuda a gente a outras pessoas conhecerem o nosso canal, o nosso trabalho e tirar dúvidas assim como você. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, muitas pessoas têm dificuldade em estudar posicionamento radiográfico. Assim como você, eu também já passei por essas dificuldades. Só que ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo métodos para poder aprender de uma maneira mais fácil e mais rápida. A principal dica inicialmente é a leitura. Para você que quer entender bem sobre o posicionamento radiográfico, você tem que criar uma rotina de leitura. Por quê? Para você aí que ainda não estudou posicionamento ou vai estudar, basta você pegar um livro, abrir em qualquer estrutura, para qualquer exame, você vai observar um monte de informações. E daí você vai folheando o livro e você vai percebendo que cada estrutura tem várias outras informações. Mas como filtrar todas as informações para o que realmente é necessário, para o que realmente você vai utilizar na prática? Pois bem, nós do Radiologando criamos basicamente este vídeo para ajudar você que tem essa dificuldade. Então, o mais importante, além da leitura, é você dividir os tópicos. Então vamos lá. O que é que você vai estudar inicialmente quando você pegar um livro? Existe basicamente 5 tópicos que você deve prestar um pouco mais de atenção, que é a posição do paciente, a posição da parte, o raio central, o tamanho do chassi a ser utilizado e a distância foco-filme. Destes 5 pontos, os mais importantes são o raio central e a posição da parte. Por quê? O raio central, por teoria, ele sempre vai incidir no meio da estrutura. Só que o meio da estrutura, basicamente, tem uma nomenclatura específica. Só que a gente está acostumado a realizar exames com raio perpendicular, ou seja, sem angulação. E quando a gente pega uma estrutura que tem uma determinada angulação do raio central, a exemplo de algumas incidências do crânio, algumas incidências para o pé, algumas incidências para a coluna, quando a gente memorizar basicamente se tem ou se não tem essa angulação? Pois bem, eu vou explicar para vocês como é que a gente pode fazer, como é que vocês podem fazer. Então vamos lá. Quando você começar a estudar posicionamento radiográfico, você tem que dividir as regiões que você vai estudar. Por exemplo, membro superior, membro inferior, coluna vertebral ou crânio. Quando você vai estudar os posicionamentos, você tem que separar bem qual é o eixo que você está estudando. Se é o eixo apendicular ou se é o eixo axial. E daí, cada um vai ter uma metodologia diferente, mas inicialmente você precisa separar um e o outro. Vamos começar pelo eixo apendicular. Digamos que você vai estudar posicionamento do membro superior. Depois que você já dividiu o eixo apendicular do eixo axial, você vai dividir todo o membro superior. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Vocês vão colocar as estruturas que vocês vão estudar. Por exemplo, ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho e mão. Você vai separar todas essas estruturas. Depois que você separar todas essas estruturas, você vai descrever as incidências de rotina para cada uma. Então assim, você vai pegar cada estrutura e vai escrever as incidências de rotina de um em um. Então, por exemplo, você vai estudar o ombro. Quais são as incidências de rotina para o ombro? AP e perfil. Você vai estudar a mão. As incidências de rotina para a mão são PA e PA oblíqua. Você vai dividindo aquilo que você vai estudar para você não se confundir naquelas todas as informações que você encontra no livro. Então, quando você pega alguma estrutura que você já sabe com a essência de rotina, você já vai entrar mais específico sabendo exatamente o que é que vai diferenciar em um e o que é que vai diferenciar em outro. Lembra que eu falei que você tem que dividir aqueles tópicos? Pois bem, agora você vai escrever cada um deles. Você vai ler, porque você tem que criar o hábito de leitura, e depois você vai escrever de uma forma mais resumida como é que você vai fazer na prática. Entenda, você precisa entender a teoria para que você possa colocar
em prática. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Digamos que o paciente vai realizar uma radiografia de mão. Beleza. Quais são os 5 tópicos a serem observados? Posição do paciente, posição da parte, raio central, chassi e distância foco-filme. Então você basicamente já vai começar escrevendo esses 5 pontos, certo? Depois que você descrever a posição do paciente, a posição da parte, raio central, DFOF e chassi, você vai ler novamente para memorizar, para que você possa fixar melhor todo o aprendizado. Então, basicamente, vai existir um tempo que você vai precisar ler e depois você vai precisar estudar, você vai precisar resumir. Pois lembre-se, toda vez que você escreve, que você coloca no papel aquilo que você leu, você está fazendo um exercício. Você vai forçar a sua mente a escrever tudo aquilo que você leu. Então, basicamente, quando você vai estudar posicionamento radiográfico, você tem que fazer essas divisões e dividir em tópicos, para você não acabar lendo todo o livro e no final você não entendendo nada. Pois toda vez que você lê muita coisa, quando você chega no final, você esqueceu o que você leu lá em cima. Então, quanto mais você dividir, melhor vai ser para você memorizar aquele conhecimento que você leu, enfim. Outro ponto muito importante é a utilização do marcador radiográfico, pessoal. O marcador radiográfico, inicialmente, ele serve para marcar o lado direito da estrutura. Então vou dar um exemplo bem claro para vocês. Digamos que você vai radiografar o meu ombro direito. O meu ombro direito vai ter dois lados. Vai ter a região medial e a região lateral. Qual é o lado direito dessa estrutura? A região lateral. Sempre o marcador radiográfico vai ficar do lado direito da estrutura. Então, no meu ombro direito, certo? O marcador radiográfico tem que ficar mais na posição lateral. Diferente quando você vai radiografar o ombro esquerdo. Eu tenho uma região lateral e eu tenho uma região medial. Lembra que o marcador radiográfico tem que ficar sempre do lado direito? Então, no meu ombro esquerdo, o marcador radiográfico vai ficar na região medial. E assim serve para qualquer estrutura que você for radiografar. Você vai ter que observar qual é o lado direito da estrutura e colocar um marcador radiográfico sempre do lado direito da estrutura. Tranquilo, pessoal? Outra coisa, vale salientar também que o marcador radiográfico ele vai referenciar a posição do paciente em relação à realização do procedimento. Então, o marcador radiográfico pode ficar no terço superior, médio ou terço inferior do chassi. Para cada terço, refere-se à posição do paciente. Se está no terço superior, significa que o paciente realizou o exame em ortostática. Se está no terço médio, significa que o paciente realizou o exame em semidecúbito. E se está no terço inferior, significa que o paciente realizou o exame em decúbito dorsal. Então, o marcador radiográfico também vai te auxiliar a definir exatamente qual é a posição que o paciente ficou durante a realização do procedimento. Bom, pessoal, se você tem alguma dúvida de como estudar posicionamento radiográfico, deixe aí nos comentários que a equipe do Radiologando vai responder para vocês. E se você ainda tem um outro método diferente, deixe aí nos comentários para que a gente possa avaliar também e quem sabe compartilhar com outras pessoas. Se você ainda tem alguma dúvida, você também pode me seguir nas redes sociais, @IgorJúlioProf, onde além de você acompanhar as postagens, você também poderá tirar todas as suas dúvidas de perto. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!